Fala, turma. Nos dois vídeos anteriores, a gente conversou bastante sobre o preparo para provas, né? E sobre a maneira correta de fazer tanto a preparação em nível de treino, quanto a preparação de véspera, né? Que seria o polimento e um descanso apropriado para o teu corpo conseguir entregar performance. Seja uma performance muscular, né? Aeróbica, esportiva, alguma coisa relacionada ao teu corpo, tanto quanto uma performance cognitiva, né? Se você quer performar, você precisa ter o teu corpo descansado nas vésperas da prova, e para você conseguir fazer isso sem perder treinamento, significa que você tem que ter treinado muito antes da prova, né? Então a gente falou que o período de preparação é um período em que você estressa o seu corpo, você submete ele a situações desafiadoras, difíceis, de modo que ele se adapte a essas situações, né? Então, você estressa ele com treino de força, ou você estressa ele com treino de velocidade, ou você estressa ele com estudo e leitura, né? Para que ele se adapte a isso, ele saiba lidar com aquela fonte de estresse e ele cresça na sua capacidade de lidar com aquele estresse, mas nas vésperas da prova você descansa o seu corpo para que ele possa estar num estado genuinamente sob estresse durante a prova, que alguns psicólogos, psiquiatras, eles iriam chamar essa situação de sob estresse de estresse agudo, certo? Então é uma situação muito específica de estresse por um curto espaço de tempo, certo? O estresse todo dosado numa determinada situação. Diferentemente do estresse que eu chamei de estressado, que seria um estresse crônico, ou seja, o produto de você passar um período curto de estresse agudo, se você ficar passando muito tempo por aquilo ali, o teu corpo acaba ficando exausto e ele vai entrar num estado de estresse crônico, tudo bem? Então eu mostrei, né, que é desejável que a gente evite que o estresse crônico, ou o ambiente estressado, né, do teu corpo, apareça no dia da prova, ele tem que aparecer depois da prova, né? O ideal é que durante a prova a gente esteja com a dose certa de estressores, né, para manter a gente alerta. Afinal de contas, dentro do estado sob estresse, a gente está com uma descarga adequada de adrenalina, de noradrenalina, que vão nos manter acordados, focados e concentrados naquilo que a gente precisa fazer. Tudo bem? Por que eu falo isso? Eu fiz uma pesquisa, né, eu lido principalmente com calouros aqui no TFPR, né? Eu fiz uma pesquisa ao longo dos anos aí com eles, tentando entender por que os alunos vão tão mal nas provas de início da faculdade. Tendo em vista que as disciplinas não são francamente tão difíceis assim, né? E eu até pergunto para os alunos se eles acham que a prova é difícil, eles respondem que não, a prova é considerada justa, mas mesmo assim muitos deles vão muito mal nas minhas provas, né? Principalmente na primeira prova. E eu fiz uma pesquisa com eles para tentar entender o que acontecia, né? Eu vou mostrar aqui para vocês dados de duas turmas, na verdade dois grupos de turmas, né? Um de primeiro semestre, um de segundo semestre, mostrando as respostas deles para a seguinte pergunta: se você acha que, dada a dificuldade da prova, você poderia ter tirado uma melhor nota, quais fatores afetaram a sua performance? Então, na primeira turma aqui, você vê que os alunos respondem, a pesquisa é anônima, né? Então eles podem ser honestos. Eles respondem: olha, eu realmente estudei pouco, ou eu tentei estudar bastante, mas foi muito em cima da hora, né? Que é justamente o que eu falei há dois vídeos atrás. Não dá para deixar acumular. O maratonista não maratona de véspera, o músico não ensaia de véspera, o estudante também não deveria estudar de véspera. Isso não existe. E essa questão de estudar muito na véspera da prova também impacta o outro vídeo que eu mencionei, né, a respeito de sono, né? Se você tiver com sono no dia da prova, a tendência é que a tua performance cognitiva seja muito menor, né? Performance esportiva também. E isso faz com que muitos alunos que estudam de véspera e ainda viram à noite, eles vão ter o pior desempenho possível, né? Não interessa o quanto eles vão estudar. Eles escolheram a rota do pior desempenho possível para a prova deles. É bem verdade que muitos alunos respondem que a bagagem do conhecimento do ensino médio deles é muito fraca ou muito defasada em relação ao que a universidade pede. Isso, de certa forma, está correto, no sentido de que o ensino médio no Brasil ele é muito fraco, né? Ele nivela muito por baixo. Os alunos realmente não precisam estudar para passar em qualquer coisa do ensino médio. Mesmo em escolas particulares, isso em geral não é requerido. E aqui na universidade a gente requer, né? Então, talvez para a maioria dos alunos vai ser a primeira vez em que ele vai precisar estudar alguma coisa de antecedência, ele não tem esse hábito, e daí a pouca bagagem que ele trouxe, justamente porque esse hábito não existia no ensino médio, ela é de pouca valia ou de nenhuma valia, né? Então, realmente, isso pode acontecer. Agora, vocês vão reparar que as duas coisas
que estão entre as mais respondidas aí também, a mais respondida é nervosismo, né? E a segunda é ansiedade. É curioso, né? A gente pode ir aqui para outra turma e você vê que eles também respondem: eu estudei pouco, a minha bagagem é defasada, mas eles também respondem muito nervosismo e ansiedade, né? E é curioso você pensar isso, né? Por que que tantos alunos respondem nervosismo, né? Existem várias causas para isso, né? Eu vou tentar mencionar algumas delas aqui hoje, no sentido de que hoje a geração Z, que é principalmente a geração que eu dou aula, né? Ela já é uma geração muito imediatista. Ela não sabe esperar determinadas coisas que a minha geração, por exemplo, precisava saber esperar. Hoje você tem streaming e você pode escolher a música que você quer, tocar na hora que você quer, quantas vezes você quer. Você pode escolher o filme que você quer, tocar quantas vezes você quiser e pausar o filme, voltar ao filme. A gente brinca com, parece um pouco de saudosismo, mas não é. A minha geração era obrigada a saber esperar determinadas coisas que a geração de hoje não sabe. Você manda uma mensagem no WhatsApp e você quer que o teu interlocutor responda ela imediatamente. Para nós, né, um pouquinho mais velhos, a gente tinha que telefonar para a pessoa e esperar ela estar perto do telefone para poder falar. A gente tinha que esperar um determinado desenho passar na TV no dia certo da semana, não passava todos os dias. Alguns desenhos passavam uma vez por semana. Alguns programas de TV, né? A TV em si não mudou, mas hoje em dia muito menos gente assiste TV como assistia antigamente. Então isso torna as pessoas muito ansiosas por respostas imediatas. Tudo bem? Então isso impacta no estudo, porque o estudo é um esforço de longo prazo, você precisa estudar muito tempo para conseguir aprender um conteúdo, né? Da mesma maneira como você precisa treinar muito tempo para esculpir um corpo bonito, né? Se esse for um objetivo estético. Os alunos têm dificuldade de se engajar em atividades que têm essa recompensa muito tardia, né? A gente falou sobre recompensa lá no vídeo sobre a fé no processo, né? Então tem o link aqui embaixo se precisar. Mas não só isso, né? Os alunos de hoje, essa ansiedade em relação ao futuro está relacionada a um ambiente de incerteza. Então aqui embaixo tem um vídeo do Wesley Delanogari falando que boa parte do estresse da nossa sociedade, e daí leia-se estresse crônico, né? Esse ambiente de você estar 100% do tempo estressado, 100% do tempo preocupado, né? Isso decorre do fato de que o nosso mundo muda muito rápido, né? O nosso mundo muda muito rápido e existe uma incerteza muito grande quanto aos cenários futuros do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso sistema econômico, etc. Coisa que não existia durante o período no qual o nosso cérebro evoluiu. Então, se a gente pensar milhões de anos atrás, as tribos, elas conseguiam passar 50, 100 gerações de pais e filhos em que praticamente as mesmas circunstâncias eram aplicadas. O clima era mais ou menos o mesmo, a aldeia onde eles viviam era mais ou menos do mesmo tamanho, a floresta não mudava, né? O que antes era floresta não virava um campo e vice-versa. Então, o cérebro, ele não é acostumado com mudanças muito rápidas no contexto no qual uma sociedade vive. E isso está mudando muito rápido agora, né? Então, você pensa, a minha geração, eu lembro ainda da época em que eu não tinha internet. Eu lembro da época que eu não tinha telefone celular. Eu lembro da época em que a gente conseguia viver sem essa questão de você estar 100% do tempo esperando a mensagem de alguém. Isso, a geração de hoje, que é uma geração depois da minha, já não, muitas vezes não sabe viver. Então, nosso ambiente está mudando muito e a incerteza em relação a esse futuro causa um estresse muito grande, porque o cálculo desses cenários futuros ele consome muita energia no cérebro. E esse consumo de energia, volta com o que a gente falou alguns vídeos atrás, ele acaba gerando uma situação de cansaço, né? Uma situação estressada, mas é uma situação na qual você não consegue sair, porque todo dia você está tendo que calcular essas coisas novas. Todo dia está tendo algum tipo de guerra estourando, ou algum tipo de político fazendo uma declaração polêmica, ou algum tipo de lei nova passando que impacta a tua vida de alguma forma, e você está 100% do tempo no ambiente cansado, né? O teu corpo está cansado, mas você não consegue se recuperar para voltar a entregar performance. Isso gera uma situação de estresse crônico, tudo bem? E de ansiedade, né? Ansiedade em relação ao futuro. O que eu queria falar no vídeo de hoje é que é uma coisa meio contraintuitiva, talvez, né? De você pensar assim, os alunos, eles vêm para mim e eles falam, né? Alguns poucos que têm um pouquinho mais de abertura, assim, eles falam assim, professor, como que eu faço para controlar o meu nervosismo durante a prova? Tudo bem? Como que eu faço para controlar o meu nervosismo durante a prova? E a resposta que eu dou é, você não controla. Tudo bem? Você não pode controlar o quanto você fica nervoso. Tudo bem? Isso pode parecer uma coisa ruim. Mas a coisa boa é você entender que o nervosismo em prova ele é bom. Tudo bem? Isso é a opinião contraintuitiva que eu ia trazer. Ficar nervoso em prova é bom, gente. É bom.
Na verdade, seria ruim você não ficar nervoso. O que eu quero dizer com isso? Pensa há 2 vídeos atrás, quando eu falei lá do ambiente sob estresse e o ambiente estressado. O ambiente sob estresse, né, e leia-se aqui nervosismo como você percebeu algum tipo de ameaça que coloca você em estado de alerta, que coloca você num estado sob estresse. Isso é bom, porque você vai ter uma descarga de adrenalina, você vai ter uma descarga de noradrenalina no cérebro, a tua frequência cardíaca vai ficar mais ajustada, o teu cérebro vai ficar mais alerta, mais focado, tudo bem? Isso é bom para a prova, tudo bem? Por quê? Porque existe um certo grau de performance que não pode ser atingido se você não estiver nervoso. Existe um certo grau de performance que não pode ser atingido se você não estiver prestes a perder alguma coisa. Se não tiver algo em jogo. Se você não estiver correndo algum tipo de risco. Tudo bem? Um exemplo bem claro disso imagina a pessoa que vai jogar poker e ela está jogando com fichinha de plástico que não vale nada, não vale dinheiro. Toda vez que alguém aumenta a aposta, ela pode... Óbvio, se ela quiser jogar o jogo a sério, né, ela pode controlar o que ela aposta ou não. Mas como não está valendo nada, é só ficha de plástico, essa pessoa pode muito bem pedir para ver todas as vezes. Pagar para ver todas as vezes. Eventualmente as fichinhas dela vão acabar, os amigos vão continuar jogando e ela vai assistir TV. Ela não está perdendo genuinamente dinheiro. Ela está perdendo talvez um bom momento com os amigos, mas os amigos não vão ficar menos amigos dela por causa disso. Agora, experimenta apostar R$ 2 no poker em fichinhas de centavos. Por mais que você esteja apostando uma quantidade muito pequena de dinheiro, você está apostando dinheiro. Você tem alguma coisa a perder. A tua percepção do jogo, ela muda. Tudo bem? Se você tiver um 2 e um 7 na sua mão, você não vai pagar para ver quando o cara aumenta uma aposta. Então isso é interessante, né? A gente precisa correr riscos para que a gente consiga se colocar nesse estado de alerta que vai colocar a gente em posição de conseguir performar. Certo? E isso é uma frase, né? Eu vou até puxar aqui para baixo. É uma frase da Billie Jean King. Ela foi uma tenista profissional americana, né? Muito famosa. Ela falou essa frase uma vez e essa frase hoje ela está estampada, né? Conforme essa foto que eu vou mostrar aqui agora. Está estampada na quadra principal lá do complexo esportivo onde ocorre o US Open de tênis, né? Nos Estados Unidos. Pressure is privilege. Pressure is a privilege. Ou seja, a pressão é um privilégio. O nervosismo é um privilégio. O que ela quer dizer com isso, né? Ela diz que se você está sentindo pressão por uma determinada circunstância, seja uma prova da universidade, seja uma prova esportiva, uma final olímpica, uma final do US Open, isso é bom porque significa que a sociedade tem expectativas altas para o teu desempenho. Então ela quer dizer que a pressão que um atleta sente durante um campeonato ou a pressão que determinado aluno sente durante uma prova é um sentimento de que a sociedade tem expectativas quanto à tua performance. A sociedade acha que você tem condições de performar alto e a sociedade espera que você performe alto. Ela falou assim, então é muito melhor sentir esse nervosismo do que não sentir nervosismo nenhum, porque se não sentir nervosismo nenhum, significa que ninguém acha que você pode ir bem. Ninguém acha que você tem condições de ir bem ali. Então pensa assim, o azarão que vai jogar um torneio de tênis. É claro que ele está nervoso porque talvez seja uma situação nova, ele nunca jogou com os melhores do mundo e tal, ele está vindo do qualifying. Mas assim, ele tem um nível de nervosismo diferente porque ele... Digamos que a expectativa que a sociedade tem em relação a ele, ela é menor do que em relação ao número 1 do mundo. O número 1 do mundo, no momento em que ele chega numa final, principalmente se for a primeira final dele, como o número 1 do mundo, né, ele vai sentir uma pressão danada, porque é a primeira final em que ele é o número 1 do ranking, e o número 1 do ranking supostamente deveria ganhar todos os jogos. Pelo menos é esperado isso, né? Então ele vai sentir uma pressão tremenda no sentido que a sociedade espera que ele entregue um excelente jogo, a sociedade espera que ele entregue uma performance incrível, que vale o ingresso. Então, se você não sente essa pressão, significa que você está tão mal preparado que a sociedade sequer acredita que você pode performar. Isso é muito ruim, isso é muito deprimente. Então, no momento que você sentir nervosismo na prova da faculdade, entenda isso como uma coisa boa. Significa que o professor acha, de alguma maneira, que você pode ir bem naquela prova, ou seja, ele está te dando uma prova justa, pelo menos, né? Ele acredita nisso. Ele está te dando uma prova justa, esperando que você vai bem, mas não é só ele. Teus colegas também esperam que você vai bem. A tua família espera que você vai bem. Muitas vezes o nervosismo dos alunos,
É o nervosismo de tipo, cara, minha família espera que eu vá bem e eu tenho medo de ir mal. Então eu estou ansioso pelo resultado, que eu não posso controlar, mas eu ao mesmo tempo estou sentindo a pressão da minha família ou das pessoas que são importantes para mim, que sabem que eu deveria estar entregando performance hoje e eu tenho medo de não entregar essa performance. Tudo bem? Então, aonde a gente vê essa situação com mais clareza, né? A gente precisa entender que algumas pessoas, mesmo que a gente considera super talentosas, elas também sentem a pressão, né? Então aqui eu vou colocar um vídeo embaixo do LeBron James, que é uma propaganda da Nike, que inclusive começa com essa frase da Billie Jean King, em que mostra o LeBron James fazendo uma espécie de meditação, ele está pensando, ele está interiorizando alguns pensamentos dele antes do jogo, tudo bem? Ele faz isso antes de jogos que são importantes. Aí você pensa, poxa, o cara tem sei lá quantos mil jogos, 40 mil pontos da NBA, é o maior pontuador, não sei o quê. Tudo bem, gente, mas o cara ainda fica nervoso. Tudo bem? Você pode olhar o vídeo embaixo aqui do vídeo do LeBron James, tem um vídeo do Cristiano Ronaldo, ele tá prestes a bater uma falta num jogo da seleção de Portugal. E daí tá todo mundo, tipo, nervoso, né? E ele tá lá, não, Cristiano, você já fez isso, você consegue, todo mundo tá esperando que você consegue porque você já fez isso antes, você é capaz de fazer e tal. Ele tá nervoso, ele sabe que se ele errar aquela falta ali, provavelmente o time dele vai perder. Mas ele cria um estado, ele consegue manipular a cabeça dele de modo que aquele nervosismo não afete a performance dele. Ele está nervoso, mas ele não deixa o nervosismo tomar conta da situação. Ele não deixa que a situação saia de controle. Essa é a parte importante. Você não controla o fato de você ficar nervoso ou não, mas você controla o fato de você deixar aquela situação fugir do teu controle ou não. Tudo bem? E mais um vídeo embaixo aqui do César Cielo, né? O César Cielo, nadador, na época que ele batia lá os recordes olímpicos e mundiais, né? Ele falava que ele se batia, né? Ele batia com os braços no peito e tal. Tinha gente que achava que ele fazia isso para se aquecer, né? Para aquecer os músculos e tal. E ele falava, não, cara. Eu me batia de puro nervosismo. Nervosismo. Era uma maneira de mandar a minha cabeça calar a boca. A minha cabeça estava querendo desistir, a minha cabeça estava querendo amarelar. Por quê? Porque, de novo, existia uma pressão, a sociedade esperava uma performance dele, tudo bem? Ele era um sério candidato ao título, e se ele não entregasse essa performance, ele ia, digamos assim, estar em dívida com a sociedade. Então ele tinha que se bater para controlar o nervosismo, e ele controlava, efetivamente ele controlava o nervosismo, e ele ganhou muitas medalhas, ele obteve recorde mundial e tudo mais, né? E o que essas três situações aqui elas têm em comum, né, no esporte? E depois eu vou mostrar uma que está fora do esporte. Essas pessoas estão nervosas, mas o nervosismo não está afetando a performance delas. Então, pensem como isso é importante. Ficar nervoso é bom, ficar nervoso a ponto de que o nervosismo afete a tua performance é ruim. Tudo bem? E isso está relacionado com essa frase que eu vou colocar aqui agora, do Jocko Willink. Ele é um ex-comandante de tropas de elite do exército americano no Iraque, Afeganistão e tal. Ele tem alguns TED Talks e alguns livros publicados a respeito de liderança, né? A respeito de como você liderar times que executam performance, tudo bem? Times que performam praticamente todas as vezes, né? Porque ele estava no time de maior performance de guerra dos Estados Unidos. E ele falava assim, olha, você tem que aprender a se mover sem pensar. Você tem que aprender a se comportar, a se mover, a fazer coisas sem ter que pensar ativamente sobre aquilo. E agora a gente vai entender por quê, né? Imagina uma pessoa que está aprendendo a dirigir. E volta e meia aparecem umas notícias assim, a pessoa confundiu os pedais e daí ela bateu o carro, né? Furou uma preferencial porque confundiu os pedais. Gente, quem que confunde os pedais? Apenas a pessoa que está aprendendo a dirigir. Ela precisa pensar em qual é o pedal do acelerador, qual é o pedal do freio, puxa, eu preciso pisar nesse, eu preciso tirar o pé daquele. E, eventualmente, esse pensamento, ele é um pensamento muito lento, tudo bem? O princípio racional do nosso cérebro, normalmente, ele é um princípio muito lento, ele é um processo mental muito lento. E, às vezes, não dá tempo de fazer isso na escala de tempo que o carro requer, você confunde os pedais e você bate. Agora pega um motorista lá, um taxista, um caminhoneiro que está há 20 anos dirigindo, todos os dias, né? E daí você pergunta para ele assim, alguém já furou a sua preferencial? Alguém já mudou de faixa na sua frente sem dar seta e tal? Ele vai dizer que isso aconteceu já centenas, milhares de vezes. E o que acontece? Ele precisa pensar em qual pedal ele vai pisar?
Ele não precisa, né? No momento que alguém fura uma preferencial na frente dele, o pé dele vai imediatamente no freio e o pé dele não erra o pedal. Essa que é a parte importante. Então, quer dizer, quando alguém fura a preferencial dele, ele fica imediatamente nervoso. Surge uma ameaça, dispara adrenalina, noradrenalina no cérebro, os sensores dele estão ligados, mas mesmo que toda essa circuitaria do estresse ela surja, não dá tempo de parar o carro com ela, porque envolveria algum tipo de raciocínio automático. Não dá tempo disso. Então o pé dele tem que simplesmente ir lá e pisar no freio sozinho. Por que ele consegue pisar no freio sozinho sem ter que pensar? Porque aquele nível de informação desceu do consciente para o subconsciente. O corpo dele já faz isso automaticamente. Ele já fez tantas vezes de tirar o pé do acelerador e colocar no freio, que o corpo dele sabe exatamente onde está o pé do freio, onde está o pedal do freio, e ele consegue parar o carro sem ter que pensar. Então o que acontece? Essa pessoa fica nervosa, mas o nervosismo não afeta a performance dela. Por quê? Porque o nervosismo afeta a nossa performance cognitiva de raciocínio consciente. Nosso raciocínio consciente. O que está no subconsciente, o que foi automatizado, o nervosismo não afeta, porque está automatizado. Você não consegue, o teu nervosismo não vai fazer com que você, por exemplo, eu estou nervoso com a minha prova e daí eu esqueci como andar. Eu não consigo ir para a prova porque eu esqueci como andar. Não, as tuas pernas vão, direita, esquerda, e vão. É uma coisa automática para você. Quando você está nervoso, você não esquece de respirar. Quando você está nervoso, você não esquece de fazer, de engolir saliva, de fazer vários outros tipos de comportamento do teu corpo que são automáticos. Então o nervosismo não afeta isso. Então se você está preocupado com nervosismo em prova, basta treinar mais. Você tem que treinar mais até que aquilo seja automático, até que o teu corpo se mova sem pensar. Isso funciona para uma guerra, isso funciona para um atleta, isso funciona para um aluno de universidade. Então, por exemplo, os alunos vão para a minha prova de Química Geral, né? Colocando um exemplo aqui na Química Geral. Aí coloca uma questãozinha química lá que a pessoa tem que fazer o balanceamento, lá, colocar os coeficientes. E o aluno quebra a cabeça, cara, 2 horas lá, somando, subtraindo, vendo se tem todos os oxigênios, todos os zinco, todo o carbono. Gente, o professor, como eu, a gente não pensa mais em balanceamento. Na hora que eu bater o olho numa equação, eu vou bater o olho, que é dicromato, com alguma coisa, não sei o quê. Aquilo lá é meio que como se fosse um quebra-cabeça, que ele simplesmente encaixa na minha cabeça. Ah, não, aqui é 2, 3, 1, 7. A gente está há tantos anos, 10, 15, 20 anos fazendo isso, que simplesmente bater o olho numa equação, muitas vezes a gente consegue fazer o balanceamento. Né? Por quê? Porque a gente automatizou aquilo. A gente está há tanto tempo fazendo que a gente automatizou. Então, se eu for fazer uma prova de um concurso público para professor, um concurso público para químico numa autarquia federal, alguma coisa assim, eu vou ficar nervoso com a prova, com certeza. Mas em hipótese alguma, esse nervosismo vai fazer eu errar um balanceamento de reação. Em hipótese alguma, esse nervosismo vai fazer eu errar um cálculo de energia. Esse raciocínio não vai fazer eu errar um cálculo de gases lá por PVNRT, equação do Gasdel. O nervosismo não afeta essas coisas simples do raciocínio de química para mim, que são coisas que eu lido no dia a dia. Tudo bem? E uma situação que a gente pode ver isso no nosso cotidiano também é a seguinte, tem aqui embaixo, né, o vídeo de um médico reanimando um bebê. Tudo bem? Então é um bebezinho que teve uma parada cardiorrespiratória e o médico está reanimando ele. Se você perguntar para esse médico, primeiro, olhe para o rosto dele, né? E tente dizer para mim se ele parece nervoso. Ele não parece. Ele está sério, ele está olhando para baixo, ele está concentrado no que ele está fazendo. Agora, se você perguntar para ele se ele está nervoso, provavelmente ele está. Afinal de contas, é um bebê. Tem familiares ali perto. Esses familiares confiam que o médico vai salvar o bebê. Esses familiares têm uma expectativa quanto à performance do médico. O médico tem que estar sentindo a pressão, afinal de contas, a sociedade ela está esperando uma performance desse médico que a sociedade julga que ele tem capacidade de entregar e que ele vai ter que entregar agora. Então ele está nervoso, mas ele não deixa o nervosismo afetar a performance dele. Percebam como, apesar de ele não demonstrar, eu garanto para você que ele está nervoso, qualquer médico ficaria nervoso numa situação dessa, mas ele está ali executando o trabalho dele sem se distrair. Ele está concentrado, ele está focado, ele está entregando performance. Quer ver outra situação? A criança engasga com leite materno. Tudo bem? Ela engasga com leite e daí ela começa a sufocar e tal. O que os pais fazem? Primeira coisa, pegam um carro e vão a milhão para a primeira delegacia de polícia ou para o primeiro quartel de bombeiro que eles acharem na vida.
Na hora que chega no... Isso volta e meia aparece nos jornais por aí, aparece a câmera de segurança, os pais chegando, aquele griteiro, não sei o que, chega no policial, entrega pro policial, pro bombeiro, e o policial vai lá e faz a manobra de Heimlich e a criança desengasga. Você acha que o policial não estava nervoso quando as pessoas chegam correndo ali, entrando a 100 por hora dentro de uma delegacia com um carro? Você acha que isso não acende os alertas dele? O bombeiro, você acha que não fica nervoso numa situação dessa? Todos eles ficam, gente, mas eles treinaram tanto que eles não têm como o nervosismo afetar a performance deles. Um policial, por mais nervoso que ele esteja, ele ainda lembra como é que faz a manobra de Heimlich. Ele sabe como fazer. Ele não deixa aquela situação de estresse tomar conta dele. Ele toma conta da situação. São coisas diferentes. E isso também correlaciona com várias coisas da neurociência, né? Porque a gente lembrou há 2 vídeos atrás que eu falei sobre que a situação de estresse ela cria uma liberação muito grande de noradrenalina, mas ela também libera uma quantidade muito grande de cortisol, né? E o cortisol é um hormônio amnésico. Então, se você tem uma grande concentração de cortisol no seu cérebro, a tendência é que você não consiga fazer as conexões cognitivas necessárias para o raciocínio de alto nível. Então, é daí que surge a questão de me deu um branco na prova. Você estava com tanto cortisol no cérebro que você esqueceu como fazer. Tem pais que treinam a manobra de Heimlich em casa com uma boneca. Mas na hora que o filho deles passa pela primeira vez por uma situação dessa, eles percebem que deu um branco, eu esqueci o que fazer. E dele tem que levar para um policial, para um bombeiro, para um médico para conseguir fazer isso. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, né? Ficar nervoso em prova não é ruim, gente. Ficar nervoso talvez é uma maneira de você atingir uma performance que você não conseguiria atingir de outra forma. Vamos lembrar 2 vídeos atrás. Não, 2 não, acho que uns 3 ou 4 vídeos atrás eu falei sobre o lutar ou fugir, né? Que quando o Ed Hall ele bate o recorde mundial do levantamento de peso, ele não estava levantando um peso. Ele tinha sido hipnotizado, ele foi num hipnólogo, para que quando ele visse a barra, ele imaginasse que tinha um carro em cima do filho dele. Gente, se tem um carro em cima do teu filho, você vira qualquer coisa, você capota um avião se for necessário. Tudo bem? Tem aqui embaixo o vídeo, inclusive, né, vídeo não, a reportagem da Folha de São Paulo. Há poucas semanas atrás aconteceu um acidente de avião em São Paulo e teve escombros e não sei o quê. E a mulher que estava no avião, que tinha as 2 crianças no avião, ela entrou no avião em chamas para salvar as crianças. E os caras que estavam ali, as testemunhas, falaram assim, olha, foi um modo de lidar que foi sobre-humano. Eles falam assim, ela não era humana naquele momento. Por quê? Porque ela estava com uma descarga de adrenalina tão grande, o perigo de perder os filhos era tão grande, que ela simplesmente esquece que aquele fogo, que aquelas coisas são perigosas, e ela entra lá dentro e ela performa, ela conseguiu salvar as crianças. Se não fossem as crianças dela, talvez ela não teria uma descarga de adrenalina tão grande e talvez ela não tivesse coragem de entrar. Tudo bem? Então, ela não teria performado da maneira como ela performou se ela não estivesse nervosa. Então, primeira mensagem do vídeo, não fujam do nervosismo em prova. O nervosismo é bom se ele estiver na dose certa. É claro que você não pode estar nervoso a tal ponto de você dar um branco, né? Ter uma amnésia total do que está acontecendo. Mas tem uma dose adequada de nervosismo, de tipo assim, eu sei que hoje é um momento de entrega de performance. Eu sei que hoje a sociedade espera a performance de mim e eu vou entregar essa performance. Essa dose de nervosismo é boa. Agora, como que ela vai ser a dose ótima, perfeita de nervosismo? Se esse nervosismo que vai deixar você alerta vem junto com muito treinamento antes da prova, de modo que tenha automatizado muitos dos seus comportamentos, do que é necessário fazer para a prova. Então o teu cérebro vai estar atento, mas a grande maior parte do teu raciocínio, do teu controle cerebral e muscular, ele vai estar no subconsciente. Então a chance de você conseguir não performar é muito pequena. A chance de você não entregar performance é pequena. Por quê? Porque o teu corpo está operando em capacidade máxima. Tudo bem? Então, um abraço para vocês aí e espero que o vídeo ajude vocês a controlar o nervosismo ou entender que o nervosismo é uma coisa que pode ser vista como positiva. Forte abraço. Até mais.